Não só quando um novo modelo é lançado, mas também sempre que a nova variação de um modelo de smartphone é lançado, nos surge a dúvida de quais são as diferenças entre eles. E nesse vídeo vamos ver as diferenças entre as câmeras do Poco X3 Pro e Poco X3 GT. Então, começando aqui, só gravando a areia já dá de ver a diferença, né? O Poco X3 GT fica um pouquinho mais escurecida e o Poco X3 Pro um pouquinho mais esbranquiçada. Ambos estão sendo gravados a Full HD 60 frames por segundo. Dá pra ver que a imagem do Poco X3 Pro é realmente um pouquinho mais esbranquiçada e a do Poco X3 GT um pouquinho mais realista. Aqui também dá pra ver a qualidade de estabilização dos dois, mesmo gravando a 60 frames por segundo. É uma estabilização digital. Onde tu vê o microfone é o áudio do celular que está sendo usado no caso, né? Então dá pra ver que a estabilização dos dois, mesmo em 60 frames por segundo e mesmo sendo digital, é de fato muito boa. Gravando assim, digamos que um cenário aberto, né, um espaço aberto, pra mim, o Poco X3 Pro é um pouquinho melhor porque deixa as cores mais claras, mas o Poco X3 GT é um pouquinho mais realista, né? Até porque hoje o dia tá nublado e tá um pouco mais escurecido. Então eu só vou subir o morrinho aqui, ó. Dar uma corridinha aqui, um pulo, pra ver como que eles se comportam na estabilização também. Aqui tem uns matos, vamos ver como que é a focagem deles. Primeiro eu vou só me aproximar pra ver a focagem e depois, caso não foque ou alguma coisa assim, eu vou tocar na folha pra ver como que fica. Então vamos aproximar aqui. Ó, dá pra ver que o Poco X3 Pro deu uma leve confundida pra focar, mas focou mesmo sem eu tocar, e o Poco X3 GT já focou extremamente rápido. Agora eu vou dar um toque aqui na tela do Poco X3 Pro, ele dá uma estouradinha no fundo e consegue focar perfeitamente. Enquanto o Poco X3 GT, eu nem precisei tocar para focar nem nada do tipo. E aqui, eu analisando, na minha opinião, é óbvio, para mim as imagens do Poco X3 GT aparentemente estão melhores, porque estão mais realistas. Enquanto o Poco X3 Pro está um pouco esbranquiçada. Então esse aqui que é o espaço, né? O Poco X3 Pro ficou desfocado aqui. Olha só. O céu fica bem branco no Poco X3 Pro. No GT já fica mais nublado mesmo, como o céu de fato tá. E o Poco X3 Pro de vez em quando eu tenho que dar um toque na tela para focar. Vou vir aqui embaixo dessas árvores para ver como que fica. Espero que não tenha ninguém por aqui. Vendo aqui nas telas, as imagens do Poco X3 GT realmente estão um pouquinho mais realistas. Agora eu vou dar uma corridinha aqui com os dois celulares na mão para ver como que é a estabilização deles. Acho que deve correr por aqui. E eu só espero que não tenha ninguém aqui, né? Então vamos lá. Só uma corridinha leve, tipo corrida matinal, né? É isso, tem mais umas trilhas aqui e tal, mas acho que aqui já tá bom pra ver, né? Obviamente correndo eu vou mexer bastante a mão e tal, mas andando é assim que a estabilização deles se comporta. Quando dá uma virada brusca assim, tem um tronco aqui. Nesse tronco dá pra ver bastante a diferença de cores. No Poco X3 Pro ele fica de fato mais esbranquiçado, no Poco X3 GT fica um pouco mais próximo da realidade. Então mais uma virada brusca aqui, ó. Dá pra ver que dá uma virada brusca, mas quando para, ele já estabiliza na mesma hora. Só que aparentemente o Poco X3 Pro ele tem um pouquinho de dificuldade de focar no que tá perto e no que tá longe. Por exemplo, quando eu cheguei perto das primeiras flores que estão ali, eu tive que tocar na flor. Aí quando eu tirei o smartphone da frente da flor, ele continuou com foco no plano da flor e não, tipo, teve um foco automático igual ao Poco X3 GT. Agora gravando aqui a Full HD 30 frames por segundo, a estabilização já dá mais uma melhorada, né? Porque não são mais 60 frames, são 30. As imagens continuam a mesma coisa, o Poco X3 GT um pouquinho mais realistas e o Poco X3 Pro um pouquinho mais esbranquiçadas. Eu vou dar uma corridinha aqui pra ver como que fica. Aparentemente correndo, a estabilização do Poco X3 Pro fica um pouquinho melhor. A do Poco X3 GT, de vez em quando dá umas olhadas pro lado
E a do Poco X3 Pro de fato foca bem na frente. E ó, tem umas flores diferentes aqui. Vamos aproximar aqui, olha só. Só que nesse caso aqui, o Poco X3 GT fica bem verde, mais verde do que está na realidade. E do Poco X3 Pro fica mais esbranquiçada. Realmente fica um pouquinho exagerado assim do Poco X3 GT. Fica muito verde, e a do Poco X3 Pro também fica muito branca. Olha só a diferença de imagens. Agora aqui eu tô na lente Ultra Wide dos smartphones, gravando a 30 frames por segundo, porque não dá pra gravar em Full HD a 60 frames por segundo quando seleciono a lente Ultra Wide, certo? Só dá pra gravar a 30. E querendo ou não, ambos continuam com estabilização na lente Ultra Grande Angular ou Ultra Wide, como tu preferir. Continua dando pra ver a diferença de tratamento de imagens que ambos os celulares têm. Essa lente Ultra Grande Angular é uma lente mais aberta, porém as cores continuam igual nas lentes wide que eu mostrei anteriormente. No Poco X3 GT é um pouquinho mais escurecidas, no Poco X3 Pro ficam mais esbranquiçadas e claras também. Nesse caso, como lentes Ultra Wide geralmente são para tirar fotos, digamos assim, que, sei lá, de praia, de lugares mais abertos, eu acabo achando que o tratamento de imagem do Poco X3 Pro fica mais... não seria mais realista, nem mais certo, mas combina mais com o tipo de lente, sabe? De ângulo mais aberto no caso. Embora do Poco X3 GT também de fato não seja ruim. São só diferenças de cores e eu não tô aqui pra dizer qual é melhor. Até porque tem gente que prefere cores mais saturadas, tem gente que prefere cores um pouco mais esbranquiçadas. E tem até uma coruja aqui, não sei se o microfone de algum deles está captando. E aparentemente está vindo bem dessa direção onde eu estou apontando. Vamos um pouquinho mais ali no meio pra ver. Só espero não ser atacado por nenhum bicho aqui. Ou nenhuma pessoa, né? Sei lá. É, melhor nem ir pra lá não. Mas beleza. Em suma, vou dar uma corrida aqui. E questão de qualidade de tratamento de cor é mais preferência, né? Não tem como eu dizer o que é melhor. Vai ser melhor pra mim. Mas pode ser que, como eu disse anteriormente, tu prefira uma foto mais esbranquiçada, uma foto mais realista, mais escurecida, mais saturada, menos saturada e assim por diante. E aqui também dá pra ver bastante a diferença. Porém dá pra ver que a Ultra Wide do Poco X3 GT consegue capturar mais detalhes. Aqui nessa folha dá pra ver bem todas as... Pô, não sei como que fala, mas todos os detalhezinhos dela, tipo... essas linhas aqui, sabe? Então, dá pra ver melhor no Poco X3 GT. No Poco X3 Pro, olha só. Se afastar um pouquinho já fica com aspecto de massinha. Enquanto no Poco X3 GT, dá pra ver essas linhas das folhas ainda. Agora a câmera frontal gravando Full HD a 30 fps, ambos os smartphones se limitam e não deixam tu gravar a 60 fps na câmera frontal. Eu tô com os dois exatamente na mesma distância, segurando os dois no braço. Dá pra ver que de fato, olha só cara, essa estabilização é realmente muito boa. Estabilização boa mesmo, a qualidade de imagem tá muito boa. E continua aquele mesmo aspecto, no Poco X3 GT tá um pouco mais realista e no Poco X3 Pro tá, tipo assim, tá com mais brilho, né? Mas os detalhes são excelentes. Ambos estão na mesma distância, mas eu sinto que a imagem do braço direito aqui, que no caso do Poco X3 Pro, tem um ângulo de visão um pouco mais fechado, porque os braços estão esticados na mesma distância, como dá pra ver aqui. E no Poco X3 GT dá pra ver que parece que está um pouco mais distante que do Poco X3 Pro. Mas de fato a estabilização, a qualidade de imagem, tá tudo muito bom, só muda a questão das cores, né? Aqui, na minha opinião, eu prefiro a qualidade de cores do Poco X3 Pro. Porque do Poco X3 GT parece que eu tô um pouquinho amarelado, alguma coisa assim. Do Poco X3 Pro já tá mais realista, sabe? Só que tá um ângulo um pouco mais fechado. Mas de qualquer forma, a qualidade de estabilização dos dois para a câmera frontal e também para as traseiras, como eu já mostrei anteriormente, estão sensacionais.
Então bora dar uma corrida aqui pra ver como que é a estabilização deles correndo. Só uma corrida simples, mas dá pra ver que de fato a estabilização dos dois é excelente. Agora eu Full HD a 60 FPS aqui na praia, vou fazer um panorama aqui. Vamos ver como se comporta, se desfoca bem o fundo, se foca bem em mim, como que tá o microfone também, até porque tá ventando bastante, como tá aqui a qualidade de imagens e de cores também, e a estabilização. Fazendo uma trilhazinha aqui. É isso aí, ó. Dá pra ver que aqui tem bastante trilha. Então eu vou vindo por aqui. E como que tá a qualidade de imagem aí. Agora deu uma escurecidinha, umas sombras aqui. Olha só que da hora, cara, uns paredões aqui. Bem assim na praia do nada, sabe? Tem as pedras ali. E aí como tá? Parece que tem uma pedra toda molhada aqui. Muito da hora. Olha aqui, hoje tá bem nublado, mas agora eu tô meio contra o sol, né? Tá com bastante nuvem, bem nubladão, mas vamos ver se compensa bem aí contra o sol. Ó, aqui a favor, fazendo um panorama aqui. E aqui mais ou menos contra o sol, pra ver se compensa bem, se a imagem fica escura e etc. Então, vou continuar a trilha aqui. E por fim, os dois aqui na minha mão também no escuro. Eu não vou ficar fazendo troca de sensores ou de frames por segundo, porque vai ser basicamente a mesma coisa, né? No escuro dá pra ver que realmente não é o forte deles. O GT talvez não. Tá, na verdade não sei dizer, eu vou deixar mais pra te escolher, porque realmente os dois no escuro perdem bastante a qualidade, dá pra ver que ficam bastante serrilhados. Vamos ver as flores aqui, ó. Aqui, vendo na tela dos smartphones, dá pra ver que o Poco X3 Pro fica bem mais escura. É basicamente isso. Quando tá mais escuro, no caso aqui que tá de noite, realmente às vezes não vão ser tão bons, né? Depois eu vou bater algumas fotos aí com o modo noturno pra ver como que fica. Porém, na questão de vídeo, vai ser basicamente isso aqui, ó. O Poco X3 GT em alguns momentos dá uma estourada, o Poco X3 Pro em outros momentos dá uma estourada, mas ambos ficam bem serrilhados. E querendo ou não, é a fraqueza de todos os smartphones, pra falar a verdade, escuro, né? Alguns são um pouco melhores, porém, no geral assim, digamos que é a fraqueza de todos os smartphones, como podemos ver aqui. Então dá pra ver que tem as luzes do poste que iluminam até que relativamente aqui, mesmo assim, esses morros acabam ficando bem escuros, né? Vou dar uma entrada aqui pra gente ver. Realmente a partir daqui praticamente já não dá de enxergar nada, só uma leve silhueta. Agora analisando a qualidade de fotos, na esquerda também vai continuar sendo o Poco X3 GT e na direita o Poco X3 Pro. Aqui já dá pra ver a diferença principalmente no verde das árvores. Aqui no Poco X3 Pro tá um verde mais claro, mais esbranquiçado. E no Poco X3 GT já tá um verde bem mais verde mesmo. E a água também dá pra ver uma leve diferença. E a cor da areia também. Já aqui nessas fotos eu não entendi muito bem, porque o Poco X3 Pro não costuma tirar fotos com essas cores aqui, né? Costuma tirar fotos bem mais parecidas com essa que ficou do Poco X3 GT. Enfim, aqui no Poco X3 GT a madeira ficou mais marrom, mais clarinho, né? Tipo, meio puxado para um bege. Aqui no Poco X3 Pro já ficou mais marrom mesmo. E a areia ficou meio amarelada. Na minha opinião aqui vai ponto pro Poco X3 GT, que foi mais realista aqui na captação da foto. Aqui também dá pra ver bastante diferença. Dá pra ver que a areia aqui ficou mais escurecida, enquanto no X3 GT ficou bem mais clara. E o tom da madeira aqui, digamos que aqui ficou um pouquinho mais marrom do que no Poco X3 GT. E o céu aqui ficou um pouquinho mais acinzentado, no dia tava nublado. E no Poco X3 GT ficou um pouquinho mais esbranquiçado. Aqui foi tirada uma foto no modo macro dessa pedra aqui bem estranha. E dá pra ver bem a diferença. No Poco X3 Pro ela ficou um pouquinho meio que amarelada. E no Poco X3 GT já ficou mais branca de fato. Aqui ambas as fotos foram ultra wide e dá pra ver a diferença na cor de areia. Aqui no Poco X3 GT ela ficou bem esbranquiçada. No Poco X3 Pro ficou mais aquela cor de areia mesmo, tipo um begezinho, não sei qual é o nome da cor. Aqui na selfie dá pra ver bem a diferença. Enfim, aqui no Poco X3 Pro a foto ficou bem saturada, eu fiquei bem um pouquinho laranja, digamos assim, né? E no Poco X3 GT eu acabei ficando muito branco também. Agora, analisando o contorno, já que são duas fotos no modo retrato, aqui no Poco X3 GT já dá pra ver aqui no mouse, na curvinha da orelha, que ele deu uma leve confundida, e aqui nessa outra curvinha também. No Poco X3 Pro, o contorno foi feito com excelência.
Aqui as cores já deram uma boa diferenciada em relação às anteriores. Do Poco X3 Pro continuei ficando um pouquinho mais saturado, no Poco X3 GT um pouquinho mais esbranquiçado. Aqui também dá pra ver a cor do corta-vento, né? Aqui no Poco X3 Pro ele ficou mais cor de areia e no Poco X3 GT ele ficou mais branco. E de fato esse corta-vento não é bem branco, é mais um cor de areia mesmo. Aqui outra foto na câmera frontal sem o modo retrato agora. Ambos os smartphones na mesma distância, porém o Poco X3 Pro, que é o da direita, parece que tem um ângulo mais fechado, tanto que parece que eu tô bem mais perto nessa foto do que nessa. Mas enfim, acho que no Poco X3 GT parece que eu fiquei muito pálido, mas aí vai dar preferência de cores de cada um, né? Aqui a foto da flor dá pra ver muita diferença no Poco X3 GT. Ela ficou bem acesa e a areia ficou bem aquele tom de bege. E no Poco X3 Pro a flor ficou com a cor exatamente que ela era na vida real. Aqui ficou um pouquinho puxada pro amarelado, esses verdes aqui. E aqui ficou bem verde mesmo, bem clarinho, digamos assim. E a flor não ficou estourada, ela ficou de fato bem amarela, mas não meio estourada igual o X3 GT. E a areia ficou mais esbranquiçada. Nesse caso aqui eu preferi bem mais um pouco o X3 Pro. Aqui foto no modo macro de ambos os smartphones. Engraçado que parece que as cores mudam, olha só. Aqui tá amarelado e aqui esbranquiçado. Agora aqui o fundo tá amarelado e aqui tá esbranquiçado, sabe? Mas enfim, dá pra ver que no Poco X3 Pro aqui no canto fica meio serrilhado. É uma câmera macro de 2 megapixels. E... enfim, é uma câmera que a gente quase nunca usa, né? Só pra ser um atrativo no smartphone. Agora eu fiz uma sequência legal de fotos, dá pra ver a diferença na cor da areia, do céu e até um pouquinho do mato. Enfim, aqui é na Ultra Wide. Aqui na lente Wide, aqui dá pra ver bem a diferença. Aqui ficou um verde mais puxado pro amarelado e aqui ficou bem verde. Aqui com zoom de 2 vezes, dá pra ver bem a diferença do céu e um pouquinho do verde também. E aqui um zoom de 10 vezes. Aqui foto paisagem, não tem muita diferença, mas aquela questão das cores do céu, da areia, enfim. Mais uma frontal, Poco X3 Pro um pouquinho mais saturado e alaranjado, Poco X3 GT mais pálido. Aqui as passarelas não tem muita diferença, dá pra ver um pouquinho a diferença na cor da madeira. Aqui no Poco X3 Pro tá um pouquinho mais esbranquiçada e na cor do mato também. Essas flores aqui são bem fortes e parece que o Poco X3 GT gosta de estourar cores fortes. Igual ele estourou um pouco a cor daquela flor que parecia um girassol. Aqui as flores também ficaram bem estouradas, parece até que estão meio desfocadas, embora elas estejam focadas. Mas é porque a cor fica bem forte, sabe? Aqui no Poco X3 Pro ele já consegue manter um pouco isso e as cores aqui das flores ficam um pouco melhor. Já as folhas dá pra ver a diferença, o Poco X3 GT continua puxando para um tom um pouquinho mais amarelado, enquanto o Poco X3 Pro puxa mais para um tom realista, verde mesmo. Aqui modo macro em ambas as câmeras, com o objetivo de focar essa folha aqui de trás, que ela tem tipo essas verrugas aqui. Aqui também dá pra ver bem a diferença de cores. Poco X3 GT dá pra ver que as pontas aqui estão bem mais amareladas e no Poco X3 Pro estão bem verdes mesmo. Aqui também com várias daquelas flores. Poco X3 GT aqui nesse caso ficou um pouquinho mais realista e o Poco X3 Pro aqui mais esbranquiçado a cor da areia. E dá pra ver que agora no Poco X3 Pro as flores estão um pouquinho mais estouradas do que no Poco X3 GT. Bom, outras fotos aqui pra ter certeza. Aqui no Poco X3 GT parece que a foto ficou um pouco mais realista, mas eu fiquei puxado um pouquinho mais pro amarelado. E no Poco X3 Pro eu fiquei um pouquinho mais esbranquiçado. Nessa foto aqui dá pra ver bem a diferença. O Poco X3 Pro acabou puxando o tom um pouquinho mais azulado, enquanto o Poco X3 GT é um pouquinho mais saturado. Dá pra ver aqui que tem os matos aqui, eles estão até um pouquinho esbranquiçados, puxados pro azulado. E aqui no Poco X3 GT estão bem saturados, bem verdes. E também a cor da minha pele. Aqui no Poco X3 GT ficou mais saturada, aqui no Poco X3 Pro mais esbranquiçada. Aqui dá pra ver a diferença dos amarelos, no X3 GT parece um pouquinho mais alaranjado e no X3 Pro um amarelo mais fraquinho. Aqui a flor não mudou muito, mudou mais o tom de amarelo aqui. Bom, aqui na foto das plaquinhas dá pra ver que o Poco X3 Pro ficou bem azulada e no Poco X3 GT tá com uma saturação excelente. Não só as plaquinhas, mas também o aspecto geral da foto aqui, né? Dá pra ver que o coqueiro ficou azulado, aqui os matos no fundo, o céu, enquanto aqui ficou com a saturação perfeita. Aqui as flores ficaram extremamente diferentes, no X3 Pro ficou rosa, no X3 GT ficou mais vermelha. E a cor do mato também no X3 GT ficou um pouquinho mais amarelada, como sempre no X3 Pro, mais esverdeada. Aqui a foto do gatinho não dá pra ver muita diferença, só um pouquinho na cor dele, aqui ele ficou um pouquinho amarronzado, digamos assim, aqui ficou um pouquinho mais bege, né, mais fraquinho. Aqui dá pra ver bem a diferença, continua o mesmo aspecto, um pouquinho mais amarronzado, um pouquinho mais fraquinho. Aqui o muro também ficou um pouquinho mais amarelado. E aqui ficou mais azulado. E aqui é uma foto de uma flor no escuro, a flor é branca. No X3 GT ela ficou amarela.
no X3 Pro ficou branca. E agora as fotos no escuro aqui na praia no Poco X3 GT continua com aquele aspecto um pouco amarelado, no Poco X3 Pro esbranquiçado. Às vezes tu pode até falar, pô, mas essa foto tá borrada. E eu toquei nas telas dos smartphones várias vezes para tirar essas fotos, porém de noite, além da qualidade diminuir consideravelmente, ele também não consegue muito bem focar nas coisas, então algumas acabam ficando realmente borradas. Aqui dessa florzinha na areia também dá pra ver a extrema diferença. No Poco X3 Pro bem mais esbranquiçada e no GT mais amarelada ou esverdeada. Aqui na câmera frontal dá pra ver que parece que o Poco X3 GT conseguiu se comportar de forma um pouco melhor. O céu ficou realmente bem escuro, enquanto o Poco X3 Pro ficou com esse aspecto meio roxo, tanto o céu roxo quanto a minha jaqueta ficou roxa, enquanto no X3 GT ficou escura. Já que na câmera traseira o Poco X3 Pro, na minha opinião, saiu melhor ao tirar foto dessa flor. No Poco X3 GT quase não dá de enxergar nada ao redor, no Poco X3 Pro dá de enxergar muito bem. Agora ambas tiradas com flash, só que como tá muito de perto, querendo ou não, elas acabam ficando estouradas, né? Porém dá pra ver um pouco de diferença aqui nas cores das folhas. Fotos com a lente wide, o ângulo tá um pouquinho diferente, mas enfim, vamos analisar as fotos, né? Aqui no Poco X3 Pro ficou meio azul marinho o céu. No Poco X3 GT ficou bem pouquinho azul marinho, ficou mais pra escuro mesmo. No X3 GT meu casaco ficou preto, aqui ficou um pouquinho esbranquiçado. Fora os matos que no Poco X3 Pro ficaram mais acesos também, no X3 GT um pouquinho apagados. Aqui foram fotos com o modo noturno, e realmente quando ativo o modo noturno a coisa já muda um pouco, né? Dá pra ver a diferença de cor na minha pele, no X3 GT eu fiquei bem amarelado, e no X3 Pro eu fiquei acho que um pouco mais perto da realidade. Porém, parece que o Poco X3 GT tem um pouco mais de detalhes. E aqui também dá pra ver bastante diferença tanto nas cores dos matos aqui atrás, quanto nas cores das areias aqui. Inclusive isso aqui pode parecer estranho, mas era na verdade um tronco. Aqui é outro exemplo, eu toquei várias vezes nessa folha aqui, amarela, e mesmo assim eles não conseguiram focar nela. Tipo, eles focavam rapidinho e logo desfocavam e ficavam borrados. E por fim, essa última foto aqui, onde dá pra ver a diferença nas cores da areia e das folhas, tanto no X3 GT, quanto no X3 Pro e um pouquinho no céu também. Nas considerações finais eu posso dizer que ambos são muito bons pelas faixas de preço se importados, ou dependendo do preço que conseguir pegar eles no Brasil. Ambos realmente são bem diferentes, tanto na questão de cores quanto na questão de contextos. Como vimos nos vídeos, o Poco X3 Pro tem um pouco de dificuldade para focar em gravação. Embora isso não signifique que ele vai ficar desfocando sempre, só em alguns determinados momentos. Mas eu diria que em algumas vezes ele sai melhor na qualidade de fotos que o Poco X3 GT. Contudo, o Poco X3 GT tem uma gravação muito boa, com as cores puxadas um pouco pro verde, porém as fotos em alguns contextos acabam ficando bem esverdeadas também. Eu diria que ambos têm seus altos e baixos e por conta disso eu não poderia definir aqui qual deles é o melhor. Então eu deixo pra ti analisar os teus gostos pelas fotos e vídeos, qual tu prefere. Inclusive, obviamente tu pode discordar de mim em alguns comentários que eu fiz, pois realmente os gostos para imagens variam bastante de pessoas para pessoas, e eu também não sou detentor da razão. Por isso eu prefiro deixar pra ti analisar, ao invés de eu escolher qual é melhor e falar pra ti. Lembrando, se quiser comprar um desses smartphones, eu vou deixar os links na descrição, tanto pra te importar da China, quanto pra comprar no Brasil. E também comprando pelos links da descrição tu não paga nem um centavo a mais e ajuda demais o canal. No mais, esse que foi o vídeo, se tu gostou deixa um like e se inscreve, obrigado por assistir. E até um outro dia.